nosso vídeo é sobre agrotóxicos. Mas o que você entende como agrotóxicos? Obtivemos algumas respostas para essa pergunta que decidimos fazer na plataforma do Instagram. Segundo a Lei Federal nº 7.802/1989, o termo agrotóxicos é definido como compostos de substâncias químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção de pragas que atacam as plantações na agricultura. Atualmente, o Brasil é um dos países onde se tem o maior consumo de agrotóxicos, sendo permitida a utilização de vários tipos e em grandes quantidades nas plantações. De acordo com a classificação de agrotóxicos de 1990, foi definido classes que variam de 1 a 4, conforme a periculosidade. Recentemente, a Anvisa fez uma reclassificação, onde os rótulos dos produtos passaram a ter 6 tipos de classe, ao invés das 4 atuais. Como pode ser observado, de acordo com a tabela comparativa, os agrotóxicos antes classificados como extremamente tóxicos poderão ter 2 subclassificações, extremamente ou altamente tóxicos. Assim, leva a um abrandamento da sua classificação quanto à periculosidade. Nas outras classes, também pode-se notar a mesma redenominação, como na classe 2, a qual era classificados altamente tóxicos, e na nova classificação será denominado como moderadamente tóxicos. Porém, de acordo com essa nova classificação, os riscos da utilização dos agrotóxicos nas plantações estariam subestimando sua letalidade, pois apesar de aumentar o número de classes, modificando de 4 para 6, elas estariam mais subdivididas, e dessa forma, diminuindo os produtos das listas de muito tóxicos. Mas se são tão perigosos, por que utilizá-los? Os produtores alegam que a sua utilização é necessária para manter a produção agroexportadora brasileira e aumentar a produtividade, considerando o fator climático característico do Brasil que impede a interrupção do ciclo de pragas e principalmente por ser um mercado altamente lucrativo. Apesar de serem alegados como vantajosos para o produtor, sua utilização traz consequências graves para o meio ambiente e para a saúde humana. Os inseticidas inseridos na plantação, mais de metade se dispersa na natureza, contaminando o solo, a água, os animais e os seres humanos. Em relação aos riscos para a saúde humana, os agricultores que estão em contato direto e a população que vive próxima às plantações estão mais vulneráveis aos possíveis riscos desses componentes químicos. Mas esse risco não se restringe a eles. Toda a população está exposta à contaminação quando consome os alimentos com essas substâncias. Ao longo desse ano, diversas reportagens abordaram o impacto que alguns agrotóxicos causaram na população de abelhas. A morte de milhões delas levou à proibição dos agrotóxicos responsáveis em diversos países, ao contrário do que ocorreu no Brasil. Mas qual a importância das abelhas para a agricultura que promoveu tamanha mobilização? As abelhas são agentes polinizadores, o que significa que elas promovem a reprodução da flora, ou seja, também promove a produção de vegetais, legumes e frutas. O uso dos agrotóxicos, que seria para possibilitar a produção em larga escala, pode prejudicar a produtividade da própria plantação a longo prazo e acarretar em um efeito cascata no fornecimento de alimentos, pois, sem a disponibilidade de plantações, não há reprodução da fauna, o que afeta toda a cadeia alimentar, incluindo os humanos. Tendo isso em vista, como podemos diminuir o seu consumo? Segundo a Anvisa, seria ideal optar por alimentos rotulados com a identificação do produtor. Além disso, dá preferência para alimentos da época, por ter uma carga menor de agrotóxicos, pois necessitam de uma carga menor deles para serem produzidos. É necessário também lavar os alimentos, retirando as substâncias superficiais, e descascar pode ser uma estratégia. Outra solução possível é a escolha de alimentos orgânicos, ou seja, livres de agrotóxicos, que podem ser adquiridos de pequenos produtores, incentivando-os. Além disso, há a opção de hortas domésticas e comunitárias. E também as feiras orgânicas, que costumam ser mais acessíveis que grandes mercados em relação a esses produtos. Sendo assim, cada indivíduo deve fazer a sua parte para diminuir o consumo em massa de agrotóxicos no Brasil. E você, por onde quer começar?